Olá a todos! A semana que se encerra hoje foi mais uma vez de ganho para os principais mercados do mundo, mas foi também uma semana marcada por incertezas e, por conta disso, por muita volatilidade, já que alguns fatores permanecem no cenário, fazendo com que essas incertezas dominem os investidores. É o caso, por exemplo, do aumento do número de novos casos da Covid-19 em alguns países, em particular nos Estados Unidos, sendo que aqui no Brasil, na noite de ontem, atingimos os 2 milhões de casos. Além disso, os dados que foram divulgados nessa semana vieram prioritariamente positivos, mas com algum comportamento misto, já que alguns surpreenderam negativamente as expectativas. Pesaram ainda as incertezas geopolíticas em torno das relações entre Estados Unidos e China, e todos esses fatores acabaram limitando os ganhos, mas ainda assim a semana foi positiva, já que tivemos notícias boas em torno do desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 e também indicadores que, apesar dessa sinalização mista, vieram prioritariamente positivos. Foi o caso, por exemplo, do PIB chinês relativo ao segundo trimestre de 2020, que teve um crescimento de 3,2% contra 2,6% esperados. Com isso, o PIB do segundo trimestre devolve parte da queda histórica do primeiro tri, quando o PIB chinês havia caído 6,8%. Ainda por lá, a produção industrial subiu 4,8% no mês de junho, em linha com o que vinha sendo esperado, mas o varejo decepcionou ao apontar uma queda de 1,8% em junho, quando as expectativas eram de um crescimento de 0,3%. Por aqui, o destaque da agenda na semana ficou por conta do IBCBR relativo ao mês de maio, que apontou um crescimento mensal de 1,3%, mas uma queda anualizada de 14,2%. Os dois números surpreenderam muito e negativamente, já que o esperado era um crescimento mensal de 4,5% e uma queda de 12,2%. O IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB e é calculado pelo Banco Central, mostrou, na verdade, que comércio e indústria seguem impulsionando a recuperação do Brasil, passado o pior momento da Covid-19 no país, mas que serviços seguem limitando o crescimento. E o IBCBR enviou uma mensagem importante para todos os analistas de mercado, que é de que o momento ainda exige cautela e que, apesar do otimismo com a recuperação, os números ainda estão mostrando uma certa dificuldade do país em ultrapassar o pior momento da pandemia. Com isso tudo, a semana contou com muita volatilidade, dias de queda, dias de ganho. Hoje tem sido um dia muito positivo para o mercado. Agora há pouco a Bolsa Brasileira subia 1,71% aos 102.269 pontos. Na semana, a alta acumulada era de 2,24%. No mês, a alta acumulada era de 7,55%. E no ano, a gente diminuía mais um pouquinho as perdas. E agora, em 2020, o Ibovespa acumula uma perda de 11,6%. O dólar agora há pouco era cotado a R$ 5,34, também em alta, acumulando uma alta semanal de 0,4%, mas o mês de julho continua sendo um mês de queda para a moeda norte-americana, que até o momento da gravação desse vídeo tinha uma queda acumulada em relação ao real de 1,70%. Apesar disso, o ano ainda está sendo caracterizado por uma forte apreciação do dólar, que até o momento da gravação desse vídeo tinha uma alta de 33,18% na comparação com o real. Um bom final de semana a todos e até semana que vem.